Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Mia, hoje vamos falar sobre o efeito Michelangelo, o fenómeno Michelangelo, Ok. que é um fenómeno psicológico que está assim descrito em alguns estudos e abordagens, desde o ano de 99, que acho que se começou a falar deste termo, deste conceito, e que ele vai beber de uma velha história, uma velha metáfora acerca do Miguel Ângelo. Em sueco, como é que se diz Michelangelo? Michelangelo. Michelangelo, ok. Em português é o Miguel Ângelo. Os não traduzem assim os nomes. Mas toda a gente tem uma ideia. Michelangelo. Não, olha, o Magalhães é Magellan. Já. Pois é verdade. E Vasco da Gama é Vasco da Gama. Ok. Mas então, o Miguel Ângelo, Michelangelo, como um célebre artista, pintor, escultor, e ele, enquanto escultor, terá afirmado que o que ele fazia era tirar da pedra a escultura que já lá estava. Porque, de facto, um escultor, ele não acrescenta nada, ele vai retirando pedacinhos da pedra. Porque ela dizia que revelava depois ele e o... Exato. Portanto, ele está a revelar uma coisa que já lá está. Exato. Não é? E, portanto, este fenómeno, quando utilizado aqui nos relacionamentos, e particularmente nos relacionamentos amorosos ou de casal, aqueles que são assim, de parceria, não é? Este fenómeno, o que procura descrever é o ato de agir perante o outro, imaginando ou dando relevo ao potencial que existe dentro do outro e não só àquilo que nós conseguimos observar agora. E, portanto, começaram a aparecer estudos que aparentemente mostravam que casais que interagiam, sobretudo vendo e valorizando no outro o potencial que ele tem e não só aquilo que ele mostra agora, teriam satisfação maior e teriam mais tendência a terem relações prolongadas. Este é o fenómeno Michelangelo. E depois, por oposição, quem teria mais dificuldade em fazer isto e se focava mais naquilo que é e não tanto naquilo que poderá vir a ser, tinha graus de satisfação mais baixos e os relacionamentos tendiam a ser mais curtos ou tendiam a terminar. Isso em contraste, há assim uma ideia que também, que principalmente que se diz muitas vezes a mulheres, que procuram o homem projeto, ou que escolhem o homem, este é um homem um projeto. Sim. Eu vou moldá-lo, ele comigo vai deixar de beber tanto, ou vai ser outro tipo de pessoa, ou vou aqui limá-lo para ser potencial de o futuro pai dos meus filhos. E isso desaconselha-se. Ou mandá-lo fazer cursos de desenvolvimento pessoal e de parentalidade consciente. Isso para ser o quê? Estava aqui a pensar, porque eu percebo o que é que se diz com isso, que no fundo este fenómeno que estás aqui a descrever também tem a ver com tem a ver com o crescimento como pessoa, como aquela pessoa que tu és e não aquela pessoa que eu gostava que tu fosses. Pois, Não é? sim. Porque isso que eu estava a relatar agora tem mais a ver com aquela de olharmos para um parceiro como um projeto que eu vou moldar mediante as minhas necessidades e os meus desejos. Sim. Um bocadinho como se faz muitas vezes com filhos. Pois Também, não é? até não sei se aquilo que eu vou dizer é uma tolice, mas porque tu utilizaste aí 2 vezes o verbo moldar, não é? Que seria uma coisa, eu vou moldar, por exemplo, barro, não é? Certo. Ou moldar, e eu vou moldar uma substância que está ali, não é? Que até pode estar assim, de uma forma assim muito bruta, e depois eu pego nela e vou acrescentando e vou moldando até criar uma peça. Que era diferente daquilo que o Michelangelo fazia, porque ele esculpia, penso, Era no mais mármore, revelar. que é mais revelar uma coisa que já lá está. É claro que já lá está na imaginação dele, mas tanto que é diferente da ideia de moldar. Só que achas
como é que, o que eu me questiono aqui é como é que nós sabemos realmente o que é uma coisa e o que é outra. Ou Não é? seja, Porque isso do efeito aqui do fenómeno Michelangelo também tem a ver com esta a ideia de que nós, no fundo, correspondemos às expectativas dos outros, né? Se eu digo muitas vezes que tu és preguiçoso, tu vais acabar por confirmar que és sim. preguiçoso porque isto acontece aqui psicologicamente. Sim, que isso é o efeito Rosenthal ou Pigmalião, né? Que é quando eu eh, me comporto perante ti achando que tu és determinadas coisas, o meu comportamento acaba por te informar sobre a tua própria identidade, logo tu tendes a transformar-te nessas coisas, né? Portanto, se tu tens à tua volta pessoas que estão constantemente a dizer tu és preguiçosa, tu és desorganizada e se comportam perante ti partindo do princípio que tu és preguiçosa e desorganizada, tu tendes a tornar-te Certo. preguiçosa e desorganizada. Só que o que eu fiquei agora aqui a pensar, não é? Eu trouxe este tema porque achei interessante discutir isto contigo, mas sem ainda ter pensado muito sobre ele, né? Porque queria fazer isso Sim. aqui contigo. E estava a pensar que, de facto, é diferente. Por exemplo, imagina que tu me dizes assim, pá, eu gostava muito de... eu gostava muito de saber tocar piano. Não é? E a partir do momento em que tu me dizes que isso é uma coisa que tu gostavas de conseguir fazer, e às vezes dizes, pá, imagina-me conseguir, deve ser tão bom conseguir interpretar uma peça e estar a ouvir a música e a senti-la através do meu corpo, pá, deve ser espetacular. Ou seja, és tu que me estás a dizer que há uma coisa que tu queres e que é interessante para ti, e eu, enquanto teu parceiro, posso ver em ti a pessoa que tem potencial para Certo. aprender aquilo. E, portanto, tem momentos em que tu vais dizer, tentei, mas é muito difícil, ou, pá, é preciso fazer aulas e custam dinheiro e agora se calhar não... E eu posso dar suporte ao potencial que eu vi em ti de conseguires viver um sonho, que é diferente de eu, espontaneamente, dizer, Mia, sabes o que é que deves fazer? Tocar piano. Pá, é que eu sempre quis ter uma companheira que tocasse piano. Era espetacular. Depois, à noite, ao serão, tu tocavas piano para mim. Não é? Que e eu acho que nesta segunda versão isto tem mais a ver comigo e com aquilo que eu quero. Ou dizer assim, pá, adorava gabar-me junto dos meus amigos que a minha mulher é espetacular a tocar piano. Não é? É uma coisa que tem a ver comigo. Ou, pá, a minha mãe tocava piano e gostava de ter uma companheira que fizesse como a minha mãe fazia com o meu pai. Sei lá, estou aqui a dar exemplos assim, os meus que me ocorreram. Mas isso são coisas que têm mais a ver comigo e que eu posso começar, como tu disseste, a tentar moldar-te, a chatear-te, a dar-te pistas, a forçar. Olha, comprei bilhetes para irmos a um recital de piano, né? E depois, olha, até te arranjei, Aulas de piano. arranjei-te aqui uma aula com não sei o quê. E eu começo a moldar-te a uma determinada coisa que é diferente de estar a ver o teu potencial para viveres as coisas que tu queres. Que eu acho que este efeito ou este fenómeno Michelangelo tem mais a ver com isto, Claro. que é eu ver o potencial para tu seres aquilo que tu queres ser. E ouvi-te a falar agora, acho que a ligação é muito óbvia com a ligação na educação da parentalidade. Não é? E mesmo, agora disse educação, quer dizer, e mesmo na sala de aula. Não é? Quando há aqueles estudos que demonstram que quando o professor acredita no potencial e nas competências dos seus alunos, eles tendem a ter melhores resultados. O efeito Efeito Rosenthal Rosenthal. vem desse Vem desse estudo, estudo. dessa Não forma. é? Temos isso. E depois também, outra coisa que me. Porque isso cria assim um bocadinho de pressão, de alguma forma, não é? De termos a dar esse apoio. Mas com uma coisa é eu dizer-te que quero, que tenho esse sonho de tocar piano, mas não achas que o que eu interpreto do fenómeno Michelangelo é até além daquilo que eu efetivamente digo, Uhum. não é? De ter aqui uma, hum, de acreditar no teu potencial no geral. Uhum. Não é? É mais do que só as coisas específicas que tu me dizes e eu apoiar isso é uma coisa. Mas é um bocadinho mais disso, é um bocadinho também desta ideia de eu aceito esta aventura contigo
porque acredito que muitas coisas boas virão, a partir desta aventura. Não sei exatamente o que vão ser, mas acredito na continuação desse potencial de vida boa contigo. Mas quando nós tornamos esse potencial, assim, que estás a falar, mais abstrato, assim, em potenciais específicos, eu acho que há aqui uma linha ténue, né? Porque é muito fácil, tu já ouviste pessoas a dizer assim, pá, eu gostava que a minha mulher fosse mais ambiciosa, porque eu reconheço nela o potencial para fazer coisas que ela ainda não faz, e eu gostava que ela fosse mais ambiciosa. Só que ela não quer ser ambiciosa, ela sente-se mal quando é ambiciosa, ela está bem como está. Então, até que ponto é que isto não é um esculpir à força? Lá está, é mais um moldar, é mais eu queria que tu fosses diferente. Porque eu acho que aqui é que reside esta pequena, grande, enorme diferença, que é, eu estou a ver um potencial em ti, mas que tu não queres explorar, ou que tu não queres viver, ou que até te faz sentir pior, ou que até te faz sentir pressionada. Não é? Se eu estiver constantemente a dizer, Mia, tu tens tanto potencial, tu podias ser Ou tudo tu o que disseste que querias tocar piano, porque é que ainda não não é? começaste? Que é uma coisa que eu até não sei exatamente o que é que pensas sobre isto, mas eu às vezes vejo pais e mães que na ânsia de criarem ou ajudarem a criar identidades muito flexíveis, cheias de possibilidades para os filhos, eles começam a dizer coisas, pá, tu tens potencial para ser tudo o que tu quiseres, não é? E eu às vezes ouço isto e penso assim, e simplesmente não é verdade. E simplesmente não é verdade que tu tens potencial para ser tudo o que quiseres, não é? Tu tens potencial para aprender a lidar com aquilo que tu quiseres e procurares explorar e ver se consegues, não Uhum. é? Porque isto às vezes, se por um lado, pá, é espetacular esta sensação, tu dizes, Pedro, tu podes ser tudo o que quiseres, eu ia, assim, não é assim, lá está, sinto a sensação de possibilidade, mas quando eu me começar a concentrar numa coisa, e depois ela for muito difícil, tão difícil que está para além das minhas capacidades, isso pode de repente dizer assim, pá, eu não estou a conseguir viver o meu potencial, porque eu tenho potencial para mais. A minha disse-me que eu posso ser tudo aquilo que eu quiser. Portanto, eu acho que aqui mesmo entra nesta no relacionamento entre adultos, não é? Onde este fenómeno está assim descrito, eu noto que há aqui, não sei, que há aqui umas zonas cinzentas, que isto não é só fixe. Isto só se torna fixe quando é porque tu queres. És tu que estás interessada nisto. E eu vejo o teu potencial para conseguires viver aquilo que tu queres. E ajo dessa forma, o que aumenta a possibilidade de tu poderes realmente viver essas coisas. Porque sentes o meu suporte, a minha crença, o meu apoio. Sim, mas agora a forma como estás a falar é muito como se fossem coisas específicas, Uhum. não é? Que fossem, tocar piano, aprender a, pilotar um avião, Uhum. aprender, Queres pilotar um avião? não, Ok. 5 línguas Mas tens novas. potencial para isso. Mas eu acho que é preciso ter uma visão melhor do que aquela que tu tens, não? Para pilotar um avião, mesmo com lentes? Eu não sei. Eu acho que é mais do que isso. É também essa no desenvolvimento pessoal, no Uhum. fundo, né? De aprenderes mais sobre o mundo, novas formas e novos conhecimentos, não é só novas competências específicas e novas coisas. Uhum. É Ou seja, tens esse. potencial para expandir o teu conhecimento, é continuar a ser uma coisa específica. Qual conhecimento? Aquele que me interessar. Né? Porque eu noto isto. Repara como nós às vezes pressionamos um bocado. Eu noto isso quando estou a trabalhar no mundo do desporto. Há certos atletas que são muito pressionados, porque à volta deles toda a gente diz, pá, tens tanto potencial, e as pessoas veem o potencial, dizem, pá, este gajo podia ser excepcional, e estão ali a pressioná-lo, não é? E às vezes o atleta diz assim, mas eu não quero, por exemplo, eu no outro dia estava a assistir a uma discussão online, onde começou a envolver várias pessoas, numa página nas redes sociais, e as pessoas estavam a discutir que o Neymar, não é? O célebre futebolista brasileiro, que que fez uma carreira onde ele passou ao lado da exploração máxima do seu potencial. Porque ele tinha potencial para, se calhar, ter sido o melhor jogador de sempre de futebol. E eu tinha recentemente lido uma entrevista do Neymar, onde ele me pareceu uma pessoa extremamente satisfeita com a carreira dele, porque além de se ter tornado milionário a jogar futebol, opá, foi a todas as festas que lhe apeteceu, conseguiu quase todos os anos, ou simulando lesões, ou arranjando outra cena qualquer, ir para o carnaval, e ele não parecia triste, não parecia, pá, passei ao lado de uma grande carreira, não é?
E portanto, mas e quando as pessoas dizem que tu tens potencial, para, eu tenho potencial para viver a vida que vivi e estou a gostar dela, não é? Eu acho que às vezes esta cena do potencial também pode ser, continuar a ser uma cena de moldar, que é, e eu é que gostava que tu tivesse sido mais longe, ou que tivesse sido diferente, Sim. mas tu estás a olhar para isto assim de uma forma mais geral, não é? Que o relacionamento vai prosperar porque há esta crença generalizada no potencial do outro. Certo. E não só no outro, como na relação em si. De que há aqui um crescimento mútuo, uma, uma elevação contínua, de alguma forma, de que isto não vai, que não só vai continuar a ser bom, como vai ficar cada vez melhor. Hum, Essa parte é bem fixe. Uhum. É, porque essa crença para mim está muito presente e de facto é acreditar também num potencial em conjunto, num potencial de relação da Certo, eu vejo também em muitas relações é que parece que, que não há essa crença de que pode efetivamente ficar melhor com o tempo, porque não, porque ficamos mais velhos, porque os filhos saem de casa, porque vamos ter menos capacidades físicas e seja o que for, e já não se pode fazer certas coisas com a idade, e que perde-se um bocadinho essa crença de que não, as coisas podem continuar a ser Hum. melhor. Ou seja, podes continuar a ver potencial na relação para ser coisas que ainda não é. Certo, É isso? exato. Gosto dessa ideia. Ou seja, aí estás a pensar num terceiro potencial, que há o meu, há o teu e há o nosso juntos, não é? Sim. É. O nosso juntos depende daquilo que eu, quando olho para ti, tu olhas para mim. Sim. Eu gosto disso desde que não sei, há uma ideia que não sei se está relacionada com este fenómeno de Michelangelo, agora penso nisso, mas que é uma ideia que às vezes me irrita um pouco, que é aquela cena do power couple, sabes? Do power couple, que é tu és um espetáculo, eu sou um espetáculo e juntos então somos um super espetáculo e todos e o power couple, sabes? Sim, mas eu não estava a falar o Power Couple quer muito, muito mostrar isso a outras Yeah, pessoas. sim. Hoje vi uma publicação de uma senhora americana que estava a falar da relação que tem com o marido dela, que é um tipo assim muito conhecido na área do desenvolvimento pessoal, e ela tipo, pá, tentou todas as formas possíveis e imaginárias de mostrar que eles eram um power couple, tipo que ela, por ela, fazia estas coisas todas incríveis, e ele fazia estas coisas incríveis, e depois juntos e com a família, depois ainda por cima Era um mais do que dois. sim, depois ainda por cima tinham uma extended family, sabes, que eram os filhos dela, os filhos dele, depois se juntaram e não vi mais. E depois ela diz em treinamentos assim, que, há muitas pessoas que dizem que nós somos um power couple, mas não sei o quê, não sei o quê. Sim, e eu não sei porque quando ouço, só de ouvir a expressão power couple já tenho assim um arrepio. Não sei, é uma âncora qualquer negativa que eu tenho que nem sei de onde é que vem. Mas acho que esta cena do fenómeno Michelangelo, acho que é fácil levá-la para aí, que é o teu potencial, até tu podias ser mais e podias aparecer mais, ou podias ter mais sucesso, ou podias ir mais longe, e acho que tu estás a levar isto para um sítio que eu acho muito mais interessante, que é a qualidade da relação, não é? As nossas conversas, o tempo que passamos juntos, a forma como interagimos com os nossos filhos, que também é resultado da relação, não é? Que são coisas muito profundas e que não precisam de ser assim, tipo, muito espalhafatosas, não é? Ou seja, este fenómeno de Michelangelo não pressupõe sei, acreditamos tanto no potencial um do outro, que estamos sempre a puxar um pelo outro e sempre a estimular e sempre não sei o quê, porque isso rapidamente se transforma numa cena de desempenho e de performance. Esforço. E de esforço, que é eu puxo É. por ti, tu puxas por mim e depois não fico bem Eu que acho que é vamos, muito exaustos. isso. Agora me tinha que ir ver os estudos assim com mais atenção, não é? De o que é efetivamente, eh, qual é o comportamento em si, mas eu adivinharia que é algo muito mais eh, tranquilo, pacífico do que esta. Em que momentos é que tu sentes que posso ser eu aqui como o teu companheiro, mas podes pensar noutras relações que tu tens que são importantes para ti e onde também, sei lá, por exemplo, podes ter um amigo ou uma amiga
onde também podes notar que na relação com esta pessoa existe o fenómeno Michelangelo, que é Acho que que sim. mutuamente. Sim, mas quando. Em que momentos é que tu sentes que este efeito está lá presente? Em que momentos é que tu sentes assim, pá, esta pessoa viu o meu potencial? Essa pessoa ver o meu Sim, potencial. e tu sentires que, ok, está, que engraçado, esta pessoa viu o meu potencial, ou agiu de acordo com o meu potencial, não se limitou só a ver aquilo que está aqui à sua frente. Sabes que eu acho que é muito quando eu sinto que a outra pessoa tem interesse Hum, por mim e pelo meu mundo. uhum, E não digo, nem estou a falar do mundo exterior, mas mais o mundo interior. uhum, Quando sinto que há um interesse sem julgamentos, uhum, ou se eu tenho, se eu partilho uma ideia, a forma como a pessoa recebe aquilo que eu estou a partilhar, pode ser, se for com demasiado entusiasmo, fico um bocadinho suspeita. uhum. Se for tipo siga em frente e não comenta nada, claro que não sinto isso, mas é algo in between, não é aquele entusiasmo muito, sabe, tens que fazer Hum, isso mesmo, vamos lá, não é isso. hum. Para mim, pelo menos. Agora, eu fiz-te a pergunta, mas pronto, Já estavas a pensar na tua resposta. não, automaticamente fui para um momento relativamente recente em que eu estava com um dos nossos filhos no carro e estava a partilhar desafios profissionais com que eu estava a lidar e a forma como ele me disse, papai, eu acho que tu vais conseguir, veio de um sítio, não foi aquele, tu vais conseguir, tipo, não foi pep talk, foi mais, olha, Eu confio. tu vais conseguir porque eu vejo que tu Uhum. tens capacidade e potencial para ultrapassar esse desafio. E aquilo veio assim de um sítio que me elevou e me pôs em contacto com os meus recursos, foi mesmo fixe. Que eu até não sei se foi nesse dia que eu cheguei a casa e disse: Minha, sabes que às vezes eu sinto mesmo que os nossos filhos, em relação ao meu trabalho, eles são da minha equipa. Certo, Da certo. minha equipa estão aqui e dão um apoio que é engraçado, ainda por cima, porque eles são, como são bué de sarcásticos e irónicos, às vezes parece que só estão a dar tanga, mas quando é sério, quando chega um momento em que eles notam que eu estou a ter dificuldades, lá está, que notam que o meu pai agora está-se a separar um bocado do potencial dele, Uhum. né? Não está a acreditar tanto, ou está a ter mais dificuldade, e eles são bons a fazer Mas isso. olha, tu utilizaste aqui a palavra equipa. Não, Hum, isso não resume aqui um bocadinho esta engenha também, não é? É quando o casal é uma equipa. uhum. Que não é só esta cena de eu estar aqui de lado e ver-se ali nos teus Sim, desafios sim. e acreditar em ti. É fazer efetivamente parte Hum. da tua equipa. Esta conversa, acho que depois um dia, se calhar, podemos voltar a ela, não é? Porque nós, tu começaste por dizer que é comum, ou já lidaste com situações em que a mulher diz, encontra um projeto, não é? Que Uhum. é, eu vou moldá-la. Mas eu também encontro muitas situações onde o homem se queixa de, tu não me aceitas tal como eu sou, não é? Que é tipo, está a reagir ou É estar a isso. ser moldado. Uhum. E estou a pensar que às vezes a tentativa do outro lado não é moldar-te, a tentativa é, eu estou a ver o teu potencial e sei que tu podes fazer melhor, e sei que consegues, e sei que tens esses recursos e Claro. confiança em ti. E nós até há uns episódios falamos sobre aqueles homens que acontece mais com homens, de dizer assim, eu não tenho jeito para cuidar de crianças, não é? E nós até temos investigação a mostrar que tu não tens jeito para cuidar de crianças porque não cuidas de crianças, porque se cuidasses de crianças, esse jeito, não é? Aparecia. E aparecia e desenvolvia-se. E que às vezes esta queixa de ele ou ela não me aceita tal como eu sou, pode ser uma queixa que faça sentido, que é a pessoa está-me a tentar moldar e está-me a tentar empurrar para eu ser coisas que para mim são uma violência, não quero, quero que eu seja mais ambicioso, ou que eu seja mais isto ou aquilo. Mas outras vezes é a pessoa a procurar ativar este fenómeno e a dizer assim, não, eu sei, eu vejo o teu potencial para tu seres mais aquilo que no fundo tu queres ser. É só que estás-te a Ou até defender. és, não é? O que até já é, sim. Só que estás-te a defender aqui um bocadinho e às vezes estás realmente a querer ficar só confortável ou não teres que lidar com a frustração, não é? Porque quando começares a esculpir, às vezes, olha, bati com muita força e agora tirei pedra a mais, né? E vais ter que lidar com isso. Uhum. É. Acho que ficaram aqui bons temas para conversas boas lá em casa, Uhum. de quem nos ouviu. Os nossos filhos
dizem muitas vezes quando veem fotografias nossas de quando nós nos conhecemos há muitos anos, não é? 28 anos. E já me disseram mais do que uma vez, li da forma sarcástica deles e irónica, deste voz, que eu fiz um bom investimento. Sim. Sim. Tu fizeste um bom Que eu fiz um bom Mas investimento. eles também me dizem isso a mim. É. Olha, fenómeno Michelangelo, para quem nos está a ouvir, partilhem connosco o que é que achou sobre isto, se faz sentido, se já estiveram em relações onde o fenómeno esteve presente, se já estiveram em relações onde o fenómeno funcionou completamente ao contrário, que é em vez de suporte e de potencial, só vejo aquilo que está a acontecer agora e às vezes nem totalmente focando-me só em coisas de que não gosto ou que não são benéficas, e com isso vem a crítica e todas essas coisas atrás. E pronto, gostávamos de saber a opinião sobre isto. Certo. Tá? Isso. Parece bem. Gostei de explorar aqui este tema contigo. Acho que ainda ficaram aqui coisas pendentes para conversas futuras. Vou trazer o material de escultura e continuamos a esculpir aqui. Isso. Sim. Boa, obrigada, Pedro. Obrigado, Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida